Amém. Você pode se sentar. Bom dia. Que a graça do nosso Senhor continue na tua vida. Quem sente a presença do Senhor nessa manhã aqui? Deus é bom demais e eu estou muito feliz. Estou muito feliz por tudo aquilo que Deus é e por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa história. E hoje a gente vai receber um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para a gente, que é algo muito especial. É algo que Deus tem ministrado no meu coração e a gente tem sempre um tempo de oração com a equipe de louvor de manhã. E eu comentei que essa mensagem, ela nunca falou tanto comigo como falou nessa semana, nesses dias. E eu queria realmente pedir para que você ficasse atento, mantenha esse espírito, coração aberto para aquilo que Deus quer falar com você. A palavra, ela é muito simples. A palavra, talvez você já tenha ouvido muito dela, e os textos, a gente vai ler alguns textos aqui, e você com toda certeza já ouviu esses textos, mas abre o coração, e deixa o Senhor Jesus continuar, porque esse tempo de louvor foi isso, né? Deus ministrando nos nossos corações, Deus preparando as nossas vidas, para esse momento da palavra. E a gente está seguindo então essa série de mensagens, né? Ele se humilhou. Então, durante todo esse mês a gente tem essa temática da Páscoa. E especificamente hoje eu vou falar sobre serviço. Quem gosta de trabalhar aqui? Não pode mentir. Está na igreja, está aqui, não pode. Quem gosta de trabalhar? Pois é. Muitas pessoas associam o trabalho com o pecado. Vocês já ouviram isso, não? Muitos falam que por causa lá de Adão, quando Deus fala, por causa disso, do pecado, você vai com o suor do teu rosto, você vai ter que trabalhar, lavrar a terra, e no meio aí não vai ter só coisa boa, vai ter coisa ruim aí para você colher, você vai ter que... E daí o pessoal fala, nossa, o trabalho é muito ruim, né? É pecaminoso. Mas... quando a gente fala a respeito de trabalho, o que vem à mente? Quando a gente fala assim, trabalho, eu vou trabalhar, o que te vem à mente num primeiro momento assim? Para que trabalho? Vamos lá. Sustento, o que mais? Como? Recompensa. Mudar o mundo? Você pensa assim? Que legal. O que mais que a gente pensa? Quando fala em trabalho... missão. Olha, o pessoal é todo crente aqui, né? Tipo, ninguém fala... ai, cansaço, ai, meu Deus, peso. Falaram aí ou não? Ufa, achei um como eu. Ai, obrigado, Carol, me salvou. Somos humanos, gente. Mas o que a gente vai falar hoje, ela não tem muito a ver com isso. Apesar de tudo isso ser importante. O trabalho ele é importante, mas o que eu vou falar hoje, e a gente trabalhando a questão de Jesus, a vida de Jesus, Jesus ele se humilhou, se fez homem. Quem se lembra da mensagem que eu preguei 2 semanas atrás, que eu falei da humanidade de Jesus, né? Ele sofreu como a gente, ele viveu como a gente, passou dores como a gente, enfim, e ele se fez servo. Jesus ele se fez servo. E é desse serviço que a gente quer falar hoje. Porque Jesus, ele esteve aqui, ele foi humano como nós, mas ele era Deus. E ele, como Deus, ele poderia clamar para ele, chamar para si tudo aquilo que ele é, como Deus, né? Como divindade. Imagina, Jesus, quando estava sendo esbofeteado, ele não podia falar assim, pai, manda um raio aí, queima esse cara aqui que me bateu. Não poderia, ele tinha poder. Quando ele estava um pouco antes lá, quando ele estava jejuando, e o diabo aparece para ele,
Imagina, 40 dias. Às vezes a gente fala em jejum, já dá fome, né? Jesus, 40 dias. E o diabo chega, transforma essas pedras em pães. Ele não poderia? Poderia. Tinha poder para isso? Tinha. Mas ele não chama isso para si, ele não fez. E eu queria que nós lêssemos agora um texto de Marcos, um versículo apenas. Que está lá em Marcos, capítulo 10, se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir, ou se quiser acompanhar, está sendo projetado. Marcos 10, no verso 45, diz assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse texto aqui, ele é o finalzinho de uma cena que eu vou narrar para vocês aqui. Estava lá Jesus reunido com seus discípulos e de repente Tiago e João, os irmãozinhos ali, resolveram chegar perto de Jesus. Esse texto não fala, mas em Mateus, se eu não me engano, ele fala que a mãe estava junto, né? E daí foi os filhinhos da mamãe com a mamãe perto de Jesus e chegaram para Jesus e falaram: mestre, quando seu reino estiver estabelecido, quando tudo acontecer, arruma um lugarzinho aí do seu lado esquerdo, do seu lado direito aí para meus filhos aqui. Faz isso com seus filhos ou não, Bel? Dá um jeitinho aí. Coloca um do teu lado esquerdo, o outro lado direito. E Jesus olha para ela e para eles, né? E fala assim: vocês podem fazer o que eu faço? Tomar do cálice que eu tomo? Vocês podem até tomar do meu cálice, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a vocês ou a qualquer um decidir isso, mas aquele que Deus quiser. E ele continua essa história falando assim: quem quer ser o primeiro, que seja o último. Se você quer ser alguém, sirva antes. E esse é o contexto desse texto que a gente chega no verso 45. Porque ele fala: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A gente aprende que Jesus ele veio para ensinar os princípios do reino. Quando ele se fez homem, ele veio para estabelecer os princípios do reino, quebrar os paradigmas que existiam na sociedade atual. O trabalho para Jesus era o de servir pessoas, era o que motivava Jesus, servir e fazer pelas pessoas. E é disso que a gente vai falar hoje. Se você achava que a gente ia falar do teu trabalho lá, como ganhar mais dinheiro, poxa, não vai ser dessa vez. Mas a gente vai falar desse serviço ao outro. Eu costumo dizer que servir a Deus é servir ao outro. É servir as pessoas. Sendo Deus, Jesus estava entre nós. Ele foi homem. E na nossa reflexão de hoje, a gente precisa entender que a gente precisa entender o serviço para Deus da forma correta. E quem sabe, tirar um pouquinho de alguns paradigmas que nós temos a respeito de trabalho para Deus. E a nossa primeira lição de hoje, para nós sermos realmente servos de Jesus, para nós sermos aqueles que vão realmente obedecer e fazer como Jesus, a primeira lição que nós precisamos ter e que nós aprendemos com Cristo aqui é que nós precisamos ser humildes e se importar com os outros. Primeira lição: ser humilde e se importar com o outro. Parece óbvio, né? Mas será que a gente faz assim? Será que nós agimos? Quando uma pessoa compartilha algo com você, o que você faz? Muitos de nós,
a gente despeja um caminhão de conceitos, a gente despeja um caminhão de informações. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você está pecando. Vocês lembram dos amigos de Jó, né? Você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, e a gente despeja em cima da pessoa. Uma grande prática que nós precisamos ter para entender e a gente agir nesse ser humilde e se importar com o outro é a gente se colocar no lugar. Isso é uma tarefinha bem fácil. É você se colocar no lugar. E eu queria que você fizesse um exercício agora. Se você hoje tivesse que aconselhar um pai de uma daquelas crianças de Blumenau. Todos sabem do que eu estou falando? Você vai aconselhar um daqueles pais que perderam os filhos naquela tragédia lá de Blumenau. Como que seria? Não precisa falar não, mas faz esse exercício na sua mente. Como seria? Talvez você fale: Éder, eu não sei nem o que dizer. Não sei nem o que dizer. Sabe por que a gente não sabe nem o que dizer? Porque a gente não está na pele dele. E o grande exercício, quando a gente vai falar, é se colocar na pele e você tentar vivenciar aquilo e imaginar assim: e se fosse comigo? E se tivesse acontecido comigo? Não vou nem pensar nisso. Não, pense sim. E se fosse comigo, como eu agiria? Difícil, né? Servir ao outro é simples. Basta você se importar. Basta você se colocar e tudo aquilo que você fizer, você imaginar que isso vai gerar benefício ao outro. A gente vive numa sociedade muito egoísta. A gente vive numa sociedade onde, você precisa lutar, você precisa conquistar, você precisa ter, você precisa fazer, você precisa. E os padrões do reino não são assim, do você precisa. Mas você se coloca no lugar dele e sirva ele. Esse é o padrão do reino. Esse é o padrão que Jesus veio colocar. Não se surpreenda, mas talvez você vai servir uma pessoa sem falar nenhuma palavra. Muitas vezes você vai servir alguém sem abrir a boca. Esse é um exercício que nós precisamos ter, e é a primeira lição para nós sermos realmente servos de Cristo. É a primeira lição que cada um de nós, a gente precisa colocar em prática. Não sei quantos aqui estiveram na nossa celebração de Páscoa, e de tudo que aconteceu aqui, uma cena me marcou. E talvez uma cena que você fale, talvez se não tivesse aqui, não teria feito falta nenhuma. Mas para mim aquilo marcou. Que foi a cena quando o Arthur e o Vitor estavam lavando os pés. Lembra, Dani? Damares? Lembra? Duas crianças que estavam com a bandejinha e as canções rolando aqui. E eles estavam ali, eles foram ali, lavaram os pés. Damares, Marcelo, William, Dani. E eu fiquei olhando aquela cena e eu falei, é isso. Servir é isso. Sabe como é que é essa história do lava-pés? Não essa do texto que Jesus lava o pé dos discípulos, mas lá na época de Jesus, o que acontecia? Lá, o chão não era asfalto bonitinho, assim como a gente vê, né? Era chão terra batida mesmo, tinha muito pó. Imagina se molhasse ali, né? Choveu, molhou, imagina um lamaçal. E o povo andava ali.
eles não tinham galocha, e eles sujavam os pés. E daí quando uma pessoa ia visitar outra, né? Vou visitar o pastor Reinaldo, eu não vou chegar com o pé todo sujo lá. O que acontecia? O pastor Reinaldo tinha um servo, e esse servo era responsável por lavar os pés do visitante para que ele pudesse entrar, né? Para que ele pudesse fazer parte ali da casa, enfim, lavava os pés. E eu estava estudando, e sabe o que eu descobri? Que se o dono da casa, porventura, não tivesse condições de ter um servo, sabe quem que lavava os pés? O primeiro convidado. O primeiro que chegava, ficava responsável por lavar os pés. Eu acho que daí que começou o pessoal a chegar atrasado nas reuniões, né? Eu acho que começou ali. Porque o primeiro que chegava era responsável por lavar o pé do povo. Mas ele servia. Não era aquele negócio assim, ai meu Deus, mas era um gesto de serviço. A cena da ceia, né? A famosa ceia, que foi pintado em quadro, que na verdade não é nada daquilo, né? Todo mundo sentado à mesa, tal, não era assim. Carol, põe pra gente a imagem. Era mais ou menos assim, ó, a cena como o pessoal comia na época, olha lá. Era desse jeito, não era sentadinho numa cadeirinha confortável, não, as pessoas era no chão mesmo, eles ficavam quase que deitados sobre a mesa e os pés ficavam daquele jeito ali. Ou seja, se alguém estivesse com o pé sujo, o companheirinho do lado ia ficar uma situação desagradável, ia ficar ruim, né? Por isso que existia o servo que lavava os pés. E quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele está mostrando e contextualizando e fazendo com que o povo entendesse o que significava aquilo, o lavar os pés. No Evangelho de João, no texto lá de João 13:35, ele diz o seguinte, João 13:35: nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Não é possível servir alguém se você não tiver amor. Ninguém serve se não ama. E o texto fala, nisto vocês vão ser conhecidos. Se vocês fizerem tudo direitinho? Não. Se vocês amar uns aos outros. E o serviço de lavar pés, como me marcou, e eu vi as crianças aqui que estavam encenando, era aquilo. Eu vou lavar o seu pé. Eu vou cuidar de você. Eu vou estar com você. Eu vou servir você. A segunda lição que nós temos, e aqui a gente vai ler 2 outros textos, mas é que servir a Deus traz em si uma recompensa. Quer dizer que a gente tem que fazer em troca de alguma coisa? Não. Mas a palavra de Deus mostra que existe uma recompensa. Eu queria que nós lêssemos então Marcos 9:41. Marcos 9:41 diz, pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. O outro texto em João 12:26. João 12:26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Mas esse texto aqui, eles estão falando de uma recompensa eterna, que você vai ter lá na eternidade. Será? Quantos aqui, e eu já tive essas experiências, muitas experiências assim, de você servir alguém, de você atender a necessidade de alguém, e rapidamente você ser suprido em outra. Quem já teve experiências assim? De você não buscar, mas você serviu alguém e de repente você fala, nossa,
Olha o que Deus fez. Já aconteceu várias vezes com a gente, com os meninos, né? Às vezes a gente faz aquela limpa em casa, reúne todos os brinquedos lá, que está só entulhando, não brinca mais, e daí a gente doa para uma outra pessoa, uma outra criança, ou roupa, né? Que a gente faz isso, e a gente doa livremente, com o coração. E de repente a gente se surpreende na semana seguinte com uma pessoa fala, eu estou com umas roupas aqui, nem sabia que a gente tinha dado, né? Uma outra pessoa, e ela vem e fala, vê se serve lá neles. E a gente ganha. E não foi uma, duas, a gente já teve muitas experiências assim. Muitas. De Deus suprir. Aí você fala, por que Deus fez isso? E de repente você olha, puxa, eu estendi a mão. Deus cuidou aqui. Por isso que nós falamos aqui que Deus cuida de todas as coisas e a gente não pode, a gente cantou, né, que a gente não vai se apegar às coisas daqui. É justamente nesse sentido, né? Eu não vou ficar preso a essas coisas daqui, porque o Senhor cuida de mim em tudo. Ele sabe de todas as minhas necessidades. Todas. E eu não preciso temer nada. Então a segunda lição é essa. Traz uma recompensa servir as pessoas. E a gente precisa guardar isso no nosso coração. Se coloque à disposição. A gente fala sempre da lei da semeadura, né? Tudo que você planta, você colhe. Então nós precisamos ter isso guardado em nós. Jesus, Ele não está focando no resultado final. Porque o final Ele sabe. E o final, Ele tem o controle. O que Jesus quer fazer em nós é trabalhar esse nosso processo, e isso a gente fala sempre aqui, é o quando você vai servir, o quando você vai se colocar à disposição, o quanto você ama as pessoas a ponto de se doar a elas e servir sem ter nada em troca. A gente falou de serviço, né? E o que é o serviço? O serviço mesmo, o nosso trabalho. Não é você oferecer algo a alguém. Você oferece algo que você tem ou algo que você conhece para alguém? Lógico, você vai receber em troca, né? Uma cabeleireira, o que ela faz? Ela faz pão? Não, corta cabelo. Vai receber por isso, mas ela sabe cortar cabelo e ela vai cortar cabelo. Um advogado, o que ele faz? Teoricamente cuida da gente, das nossas coisas, nos defende, não é verdade? Algo que ele tem. Então o conceito do trabalho, o conceito do serviço é isso, o que Jesus fez, o que ele tinha, ele serviu as pessoas. E nós precisamos servir as pessoas com aquilo que você tem. Jesus não está pedindo nada de absurdo ou impossível para você fazer, para eu fazer. Mas Ele está pedindo para que você, aquilo que você tem em suas mãos, sirva o outro. E Deus vai mostrar para a gente o que nós devemos fazer. Jesus, Ele trabalha na nossa história. E Ele, como eu falei no início, Ele quer estabelecer a cultura do reino de Deus aqui na terra. Como é que você pode servir as pessoas, então? Como que você pode cumprir, então, tudo isso e fazer parte desse trabalhar do Senhor na história? Não importa aquilo que você tem, aquilo que você é, aquilo que você faz, aquilo que você conquistou, nada disso está em jogo agora. O que está em jogo é o seu coração. Será que nós nos importamos a ponto de doar parte de nós? Nós temos um grupo aqui e a gente faz periodicamente, a gente não fez esse ano ainda, né? Mas o curso de finanças. São pessoas que estão ali, que têm uma vivência com aquilo, entendem, já estão alguns quilômetros à frente de outros e o que eles fazem? Eles doam esse conhecimento para a igreja, para as pessoas que querem aprender mais, querem entender, querem administrar melhor as suas finanças pessoais. Percebe? Algo que eu sei, eu posso colocar isso em prol
do outro, servir ao outro. Ah, você pensou que era algo muito espiritual, né? Não, não é. É algo simples, que está nas tuas mãos e que nós precisamos colocar em prática. Ou você talvez empurrar um carro. Nossa, que empurrar carro é servir ao outro. Todos os dias, 24 horas por dia, nós estamos cercados de situações onde nós podemos servir as pessoas. A gente só precisa estar atento àquilo que o Senhor nos conduz e faz acontecer. É aqui, é com Ele, faça. Como eu falei, a gente já teve várias experiências de pessoas que supriram as nossas necessidades. A gente vivendo apertos e dificuldades e pessoas foram e supriram. Só que a gente também teve muitas situações onde a gente teve pessoas que elas não supriram a necessidade, mas elas nos ajudaram a encontrar o caminho. Nos ajudaram, quem sabe se você for por esse caminho? Quem sabe se você fizer isso? Isso é servir. Isso é ter uma vida comprometida com o outro. O desafio para a gente nessa semana, e aliás, por toda a nossa vida, é nós estarmos dispostos e sermos intencionais em tudo aquilo que a gente faz. Jesus, ele serviu, ele foi intencional. Em várias situações onde ele estava seguindo viagem, de repente você vê na história lá que ele parava em determinada cidade, mas ele não estava indo para aquela cidade, ele estava indo para outra. Mas ele era intencional, porque ali naquela cidade ele queria fazer alguma coisa. Ele queria ensinar, ele queria curar, ele queria algo fazer. E nós precisamos ser intencionais em tudo aquilo que a gente faz, porque Deus vai nos usar. Meu irmão, e agora eu quero que você fique muito atento a isso e abra o teu coração. Para de correr atrás do teu sucesso. Para de correr atrás do teu sucesso. Porque não foi para isso que o Senhor Jesus te fez. Você pode vir a ter sucesso, você pode ter uma carreira profissional maravilhosa, alcançar muitas coisas, você pode, isso é consequência do teu trabalho, mas ele não pode ser a essência, porque o teu trabalho maior, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, é servir as pessoas. Servir, às vezes a gente está tão preocupado com o nosso mundinho, a gente está tão preocupado em mostrar para as pessoas aquilo que a gente é capaz de fazer, a gente está tão preocupado em mostrar o nosso currículo e falar assim, olha aqui, ó que legal que eu sou. E o Senhor Jesus falou, não é nada disso, você entendeu tudo errado. Eu quero que você use tudo isso aqui para abençoar o Sandro, em determinada área que ele está precisando. É isso que eu quero que você faça. Você pode ser o maior empresário. Que valor isso tem, se o teu coração não está em servir as pessoas com aquilo que Deus deu para você? Essa é a lição que nós precisamos colocar em prática. Você sabe como alcançar os objetivos, não sabe? Você sabe como, o que fazer para vencer na vida. Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe. E tem muita gente que está perdida por aí, sem saber. Você acha que Deus quer usar quem? Para alavancar a vida dessa pessoa. Para fazer com que ele saia dessa vida pequena e muitas vezes escravo. A pessoa escrava daquela situação. Adivinha quem que Deus vai usar? Preparei o Leônidas, ele é um empresário de sucesso, muitas posses, e é temente a mim. Então, Leônidas, ensina lá o Gustavo, ensina ele, mostra o caminho para ele, porque eu permiti que você alcançasse, mas é para isso.
Não foi para você deitar numa rede e falar assim, olha só o que eu sou. Não. O Senhor nos leva a condições para nós colocarmos à disposição do reino dEle. Eu venho de uma realidade de igreja diferente um pouco da Manaim, e as igrejas mais tradicionais, elas têm uma prática que é muito interessante. Que o pastor, na hora que acaba o culto, o pastor vai aonde? Ele vai lá na porta. O Cris vivenciou isso com a gente lá em São Paulo. O Cris não está aqui, acho que deve estar lá embaixo, né? Ah, está lá atrás? Então, o Cris vivenciou isso com a gente lá em São Paulo. E eu fui narrando para ele, né? Eu fui o narrador da liturgia para ele. Ó, agora vai acontecer isso. Ó, agora ele vai lá para a porta e todo mundo vai sair, vai cumprimentar o pastor na porta e vai embora. Não tem nada de errado nisso. Mas sabe o que tem de errado? Que nesse cenário, muitas pessoas... A Eliane deve lembrar, e deve conhecer pessoas que já falaram isso. Puxa, o pastor nem me cumprimentou hoje. Eu passei pela porta, o pastor nem estendeu a mão para mim. Sabe o que é essa cena aqui? É nós nos importarmos com o nosso prazer, e como é bom. E eu pergunto, quantas vezes você abraçou alguém ali? Você queria um cumprimento do pastor, mas quantas pessoas você cumprimentou? Você foi atrás, você se importou, você abraçou e falou, e aí, como é que você está? Tudo bem? Como eu falei no início, se a gente não ama, é impossível você servir as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas e parar de muitas vezes ser aquele crente mimizento, aquele crente que, cheio de coisinhas porque não fez isso, não cantaram a música que eu gosto, não fizeram isso, a luz ali está queimada, não gostei. E o Senhor está falando, ei, acorda. Não foi para isso que eu te chamei. Eu quero que você seja um braço meu aí para alcançar alguém, para servir alguém. E nós precisamos servir. Nós precisamos ter esse coração de servos. Eu queria encerrar esse tempo, porque o Senhor nos chama a servir. Mas pode ser que no nosso meio tenha pessoas que precisam ser servidas. Pode ser que você seja aquela pessoa que Deus fala assim, Bel, vai, serve fulano. Mas de repente é a Bel que precisa ser servida agora, porque ela está enfrentando uma luta. E daí, Adriana, serve a Bel. Nós encontramos isso dentro da igreja. E é essa prática que nós precisamos ter. É esse desenvolver da nossa fé que nós precisamos ter. E eu queria que você se colocasse em pé agora, para fazer de conta que a gente está acabando. E a gente vai ler um último texto. E eu quero que a gente leia junto. Vai projetar ali, para não ter versões diferentes aqui, a gente vai ler junto, beleza? Que é o de Mateus 11, do 28 até o 30. Ok? Mateus 11, do 28 até o 30. Tá ali. Vamos ler todo mundo junto? Lembra, na Páscoa aqui eles cantaram bonitinho, né? Agora a gente vai ler o texto todo mundo junto. Vamos lá? 1, 2, 3. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Agora, eu quero que você imagine alguém. Você não vai falar, ok? Você vai imaginar alguém aí. E você vai ler esse texto para a pessoa. Ok? Ó. Deixa eu abrir na minha versão aqui. Venha a mim, fulano. Na tua mente, não precisa falar não, tá? Venha a mim, fulano. Você que está cansado, sobrecarregado, e eu sei quem pode te aliviar. Eu sei quem tem um fardo que é leve. O jugo é suave. É isso que nós precisamos ser na sociedade. Aqueles que vão apresentar consolo para as pessoas. Aqueles que vão estender o braço e servir. E servir é se doar. Servir é você sair da tua zona de conforto. Servir é amar. Certamente, você tem algo a fazer. Então, meu irmão, seja isso na vida de alguém. Existe muito sofrimento lá fora. Existe muito sofrimento. Existe muita dor lá fora. Não precisa ir muito longe para a gente descobrir isso. E nós precisamos ser aqueles que vão levar esse alívio para as pessoas. A equipe consegue vir à frente? E como eu falei, nós somos chamados a aliviar as cargas. E eu queria, como todo domingo a gente tem feito, lançar um desafio para você. Entendendo o seu compromisso e a sua responsabilidade, entendendo que o Senhor Jesus te chama para amar, entendendo que Jesus ele quer que você seja aquele que vai se importar e servir, não importa como, mas você vai servir ao outro. Entendendo isso, eu quero que hoje nós possamos assumir esse compromisso de sermos servos uns dos outros. Sermos servos uns dos outros. Talvez você está aqui hoje e você, em algum momento da tua história, foi servido por alguém. E você se sentiu amado. E você sentiu, puxa, como é gostoso ser amado. Como é gostoso ter alguém que se importa comigo. Como é bom perceber o amor de Deus através de alguém que eu nunca imaginei, né? Que poderia fazer algo por mim, pela minha história, pela minha família. Quem recebe isso nunca esquece. Mas nós recebemos isso para também doar, para também fazer. Você já foi cuidado. E Deus sussurra no teu ouvido, ó, você já aprendeu, agora vai. Você, num determinado momento, eu cuidei de você e coloquei fulano para cuidar de você. Agora chegou a hora de você cuidar de alguém. E você se doar para alguém. E como eu falei, meu irmão, minha irmã, talvez você vai servir alguém sem abrir a boca, sem falar nada. E é Deus que vai te levar a isso. É Deus que vai te conduzir a isso. E eu queria convidar à frente, para que você desse um passo, mostrando assim, ó, eu quero continuar servindo. Se você nunca serviu, é hora de você falar assim, Deus, eu estou aqui, ó, porque eu quero te servir. E nesse desafio, eu não iria ficar surpreso se todo mundo viesse. Seria legal se todo mundo viesse. Sabe por quê? Porque esse é o compromisso da igreja.
Esse é o compromisso que eu tenho que ter com Deus e você. De todo mundo falar assim, ó, eu quero mais, eu quero servir mais, eu quero amar mais, eu quero me importar mais. Mas como eu disse, talvez a gente tenha gente aqui que está vivendo um tempo difícil, que está vivendo uma fase difícil, e que você fala, Deus, cuida de mim. Deus, eu preciso de um abraço, eu preciso de um cuidado, eu preciso. E eu queria dar a oportunidade também para você, para que você venha aqui. A gente quer orar com todos vocês, com aqueles que querem ser cuidados, que estão vivendo um tempo difícil, mas também por aqueles que querem se posicionar e falar assim, a partir de hoje eu vou olhar para as pessoas com um olhar diferente. A partir de hoje, como Jesus serviu, eu quero servir, eu quero me doar. Então feche os teus olhos, e se você quer, eu quero chamar para que você venha aqui à frente, para nós orarmos. A equipe vai dedilhar aqui ou cantar uma canção, não sei, mas eu quero que você venha, e nós queremos orar por você. É um tempo novo para a tua história. Como eu falei, o Senhor Jesus, Ele quer fazer algo novo na tua história, e Ele está preocupado com a tua história. Ele não está, lá ao final Ele já conhece, Ele já sabe o fim de todas as coisas, Ele já sabe, Ele quer o processo. Nossos intercessores podem vir, podem se movimentar, fiquem à vontade. É hora de nós cercarmos e nós orarmos e clamarmos pela bênção do Senhor. Pode chegar mais perto, mais para frente, o pessoal quiser vir também, pode vir. Mas é hora de nós clamarmos pela presença do Senhor e falar, Senhor, o Senhor conhece esses corações aqui. O Senhor sabe o que cada um aqui está vivendo. Ora, vamos orar. Nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar os meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti
Sim, Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor, por cada um que está aqui hoje, Deus. Porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um plano para a vida de cada um aqui, Senhor. E eu quero te agradecer, e eu quero pedir, Deus, estenda a tua mão sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Aqueles, ó Deus, que precisam ser cuidados. Aqueles, ó Deus, que precisam ser pegos no colo, Senhor. Que o Senhor possa sustentá-los, ó Deus. E que o Senhor faça com que nós possamos ser a igreja do Senhor. A igreja que cuida, a igreja que serve, a igreja que ama. Deus, faça isso. E Deus, levanta no nosso meio, Senhor, essas pessoas também para cuidar. Levanta, Senhor, cada um aqui, Senhor, como cuidadores, como aqueles que servem, trabalhadores que se doam, Pai. Faz isso, Deus, na vida de cada um aqui, daqueles que estão nas cadeiras, ó Deus, em nome de Jesus. Que nós sejamos uma igreja que se importa, que nós sejamos uma igreja que se preocupa, que nós sejamos uma igreja que olha com amor, que ama com o amor verdadeiro, com o amor que vem do céu. Deus, faz isso, Deus, na nossa igreja, que nós possamos impactar essa geração, que nós possamos fazer diferença, Deus, sem buscar nada em troca, simplesmente pelo prazer de servir e fazer a tua vontade. Deus, nós nos rendemos diante do Senhor, declaramos nossa dependência e pedimos, Senhor, vem sobre nós e faz a tua obra, faz a tua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, amém, amém.